Mais uma vez, estamos tratando da obra de Freud, de seus textos, e dessa vez tratarei de um texto, acredito, bem conhecido das pessoas, chamado A Questão da Análise Leiga, de 1926. Como o próprio nome já diz, leigo Freud define como alguém que desconhece algo, ou seja, para ele, quem desconhece a psicanálise é um leigo. Quem se envolve com a psicanálise, quer seja estudando, se analisando ou eventualmente praticando a psicanálise depois de determinado tempo, já não é mais um leigo. Ou seja, Freud estabelece de cara uma consideração, um postulado. Quem não conhece a psicanálise é um leigo. E por que Freud deixa claro de uma maneira contundente, já no começo desse texto, a importância desse tópico? Porque esse texto foi escrito como um apoio, como um documento oficial, a partir de uma situação muito interessante que ocorre em Viena. Theodor Reik, que não era médico, aliás, assim como a filha de Freud, Anna Freud, Theodor Reik era um psicólogo na época que praticava a psicanálise, bastante respeitado por Freud e principalmente bastante competente. O que acontece com Theodor Reik num determinado momento? Ele é processado pela prefeitura de Viena e pelos médicos de Viena por praticar a psicanálise sem ser médico, ou seja, ele era um charlatão. Então Freud é convocado a fornecer sua opinião pessoal, sua posição pessoal e profissional, afinal ele era o mais respeitado de todos os psicanalistas, inventou a psicanálise, e Freud não se furta, e Freud inventa algo muitíssimo interessante. Recomendo esse texto fortemente a quem quiser compreender a genialidade de Freud com a pena. Freud inventa um diálogo com um profissional da prefeitura de Viena, por exemplo, que ele chama de pessoa imparcial. Um profissional que teria a missão de fazer a ele, Freud, perguntas sobre como se dá a psicanálise e, principalmente, se Freud poderia convencê-lo de que a psicanálise não deveria ser praticada exclusivamente por médicos. E Freud inventa uma série de perguntas e de respostas que são incrivelmente atuais até os dias de hoje. Quem se depara com alguma crítica à psicanálise vai perceber que as perguntas são assombrosamente análogas ou muito parecidas, mas o que mais importa para o leitor é muito interessante como Freud consegue causar no leitor a sensação de ser um espectador frente a um crítico e o psicanalista que defende a sua posição. Ou seja, as perguntas, por mais virulentas que poderiam ser, elas são respondidas com elegância por Freud e principalmente com profundidade. Esse texto foi um texto bastante comentado, ele é um texto ainda atual, apesar de ser de 1926, praticamente 90 anos ou mais. Mas olha que interessante, por que eu destaquei esse texto? Desde então, a psicanálise tem sido alvo de tentativas de regulamentação, quer seja pela medicina de certos países, quer seja pelos órgãos de saúde de certos países, mas o que é mais fundamental, parte-se de um ponto de que o médico, por lidar com a saúde, ele também saberia lidar com o inconsciente das pessoas. Ora, o médico nunca teve nenhum contato com a psicanálise em sua graduação médica, ou se teve um contato muito superficial. Nunca se analisou, nunca soube do seu próprio inconsciente. Nunca entendeu ou pôde compreender, afinal, como funciona uma psicanálise. Por que ele teria o direito hegemônico de exercer a psicanálise e, principalmente, impedir que outros exerçam? Eu acho que entra em jogo algo que ainda está em voga nos dias de hoje, que é a força do corporativismo médico e, em último caso, especialmente no Brasil, é fácil fazer a conexão com a indústria médica que não tem interesse de que determinados mal-estar da alma humana sejam tratados por não médicos e principalmente sem remédio. Afinal, temos o interesse econômico em jogo. Portanto, esse texto, A Questão da Análise Leiga, ele é fundamentalmente um texto de estabelecimento de uma posição de Freud, eu ousaria dizer até de uma posição política, porque ele diz: eu pretendo retirar a psicanálise da mão dos médicos e dos padres e colocá-la na mão dos psicanalistas. Ao dizer isso, Freud envia uma mensagem aos psicanalistas.
Cuidado, sua prática está sempre à mercê de outros interesses, de animosidade e fundamentalmente de rivalidades. Não sejamos ingênuos. Só podemos nos defender disso trabalhando seriamente, tendo qualidade em nosso trabalho e principalmente tendo um discurso acerca do nosso trabalho, como Freud pôde demonstrar nesse texto. Que a questão da análise leiga sirva de inspiração aos psicanalistas.